nada mais é do que uma consequência do planejamento empresarial. A gente sabe que ao longo do ano, ao longo do passar dos dias da empresa, eu preciso planejar todos os ativos e todos os passivos para que no final daquele período eu consiga ter capital de giro necessário para poder financiar todas as atividades da empresa. A gente já falou isso em aulas passadas, que o capital de giro ele é essencial para a manutenção da vida das empresas, né? Organizações que não planejam, que não executam, que não têm nenhuma política da questão do capital de giro, elas acabam falecendo, né? Assim, muitas empresas que se lançam no mercado, elas acabam morrendo, falindo em um ano. Isso muitas vezes acontece por uma má administração do capital de giro. E essa má administração acaba muitas vezes acontecendo pela falta de planejamento. Então, o planejamento ele é essencial na vida de qualquer pessoa e isso não fica fora da questão das empresas. Então, o que seria, e o orçamento em si, seria a concretização desse planejamento, né? Desse planejamento financeiro. Então, na aula de hoje, a gente vai estudar um pouco sobre como ocorre essa composição e elaboração do orçamento empresarial, compreendendo que esse orçamento empresarial nada mais é do que um planejamento das receitas e das despesas da empresa, ou seja, é um documento onde eu vou listar tudo que vai entrar no ativo, ou seja, uma previsão, né, uma previsão de receitas, de caixa, de estoque, de contas a receber, né, de todas aquelas contas que a gente estudou e que compõem o ativo, bem como de todas as despesas, né, de todas as fontes do passivo, fornecedores, contas a pagar, salários, impostos, financiamentos, empréstimos. Então, tudo que a empresa deve e tudo que a empresa ganha. Então, o orçamento nada mais é do que isso, uma previsão de todas as receitas e despesas da empresa. Então, conceito, o orçamento empresarial é o ato de planejar e estimar os ganhos, despesas e investimentos que a empresa terá em um período futuro, geralmente de 1 a 3 anos, dependendo do setor de atuação. O orçamento é uma ferramenta muito importante para o sucesso de qualquer organização. Então, quando a gente fala de orçamento, a gente está falando de planejamento, nada mais é do que o orçamento é uma concretização do planejamento e é um planejamento temporal. Então, esse orçamento ele pode ser elaborado tanto anualmente, né, previsão anualmente de 1 a 3 anos, como também pode ser feito mensalmente ou diariamente. Diariamente através do fluxo de caixa, né? O fluxo de caixa ele é uma consequência do orçamento, né? No fluxo de caixa, que a gente já viu em aulas passadas, ele nada mais é também do que uma previsão de receitas e despesas da empresa, né? É no fluxo de caixa que eu vou anotar tudo que entra e tudo que sai da empresa. Então, o fluxo de caixa seria um orçamento mais a curto prazo, né? Em que eu estou vendo realmente como é que está saindo o que está entrando de recursos no dia a dia da empresa, né? Cotidianamente. E o orçamento em si já seria um planejamento daquele mês, um planejamento daquele bimestre, daquele trimestre, daquele semestre, daquele ano. Geralmente ele é feito por ano ou por mês, né? Então, esse orçamento, geralmente quando a gente numa casa, né? Quando a gente recebe o salário do mês, geralmente a gente faz orçamento mensal, né? A gente pega todas as contas que tem daquele mês, luz, energia, água, gás, telefone, internet, compras do mês com alimentação, gastos com vestuário, enfim, né? Então, todo mês a gente vai anotando as despesas e as receitas, né? O salário, vendas de algum produto que a gente vende, enfim.
Então, geralmente, a gente costuma fazer esse planejamento mensal, né? Nas empresas também isso acontece. Fazia o planejamento anual e mês a mês, né? E todo dia, né, de acordo com o fluxo de caixa que é anotado, né? Então, a composição do orçamento empresarial. O orçamento de uma empresa geralmente é composto pelo orçamento de vendas, onde esse orçamento ele vai estar na parte de receitas, né? Lembrando que o orçamento é como se fosse um balanço, né? O orçamento. De um lado, eu vou ter as receitas e do outro lado eu vou ter as despesas. Então, no lado das receitas, eu vou ter o orçamento de vendas, que vai ser o principal, né? O principal entrada, né? A principal entrada de recursos da empresa, a principal fonte de receita, né? De qualquer empresa, vem das vendas ou da prestação de serviço, dependendo do tipo de empresa, né? Se a empresa trabalha com produtos, geralmente as principais fontes de captação de recursos vêm através das vendas. Se a empresa presta algum tipo de serviço, vai ser através dos serviços. Ou através de investimentos, né? O tópico 5. Então, essas são as principais fontes. Então, a empresa tem um certo volume de recursos, ela geralmente não deixa esse dinheiro parado, ela investe. Esses investimentos podem ser tanto investimentos bancários, como também pode ser investimentos que ela tem em aluguéis de casas, aluguéis de imóveis, ou mesmo em outros tipos de investimentos. Pensem aí que pode ter vários tipos de investimentos. Ela tem, sei lá, uma fazenda e emprega dinheiro com gado. E do gado tem a receita com a venda do leite. É também um tipo de investimento, não deixa de ser um investimento, né? Então, geralmente vai ter essas receitas, né? Orçamento e investimento. E do outro lado, já as despesas, a gente vai ter as despesas, né? Que vocês estão estudando basicamente na disciplina de custo, né? Lembrando que a gente tem alguns tipos de despesas, né? Quais são os principais tipos de despesa? Lembra lá da aula de custos. Quais são os principais tipos de despesa? Se eu não me engano, são 5, né? Despesa não, de gastos, né? O conceito de gastos. Quais são os principais tipos de gastos que uma empresa pode ter? Vocês estudaram isso com o síndico, provavelmente devem ter estudado. Quais são os 5 tipos de gastos que a gente tem numa empresa? Hein? Quais são os 5 tipos de gastos que a gente tem numa empresa? Vamos lá. Futuros financeiros. Hein? Se já caiu isso, eu acho que deve ter caído até em prova, né? É inconcebível vocês passarem por uma disciplina de custos e não saber quais são os 5 tipos de gastos. Quais são os 5 tipos de gastos que a gente tem na empresa, hein? Gente, pelo amor de Deus, eu acredito que vocês devam saber disso. Vocês sabem, só não estão querendo dizer. Vamos lá, ninguém sabe ali, tá a dizer? Custos é o primeiro tipo de gasto. O que mais? Despesa. Quais são o tipo de gasto? Hein? Pessoal, vocês estão aí? Oi? Investimento. A gente não ensinou isso aqui para vocês, não? O tipo de gasto, classificação dos gastos. Investimento. Certeza que ela ensinou. Perda. O que mais? Tá faltando um aqui. Custo, despesa, investimento, perda e qual outro? Desembolso. Aí. Sabia que vocês sabiam. Qual a diferença de custo para despesa? Vocês lembram? Qual a diferença de custo para despesa? Eu tenho certeza que ela explicou isso para vocês. Agora, se vocês aprenderem, é outros 500, né?
Qual a diferença de custo para despesa? Hein? Qual a diferença de custo para despesa? O que faz um gasto ser custo e o que faz um gasto ser despesa? Hein? Tudo é desembolso, né? Eu acho que custo está mais relacionado à produção da empresa. Eu acho que é isso. Exatamente. Todos os gastos que são feitos diretamente para a produção do produto é custo, né? Então, todos os gastos que são feitos para produzir o produto, que estão relacionados à produção do produto, são custos. Todos os gastos que não estão diretamente ligados ao produto, mas que fazem parte do ciclo operacional produtivo da empresa, são o que a gente chama de despesa. Elas podem ser tanto administrativas, de vendas, de, por exemplo, operacionais, né? Despesas financeiras. Então, por exemplo, você paga uma conta com juros, né? Aquele juro é uma despesa financeira. Então, todas essas despesas que não estão, vamos dizer, telefone, internet, são despesas que não estão diretamente ligadas à produção em si. É o que a gente chama de despesa. Gastos que estão diretamente relacionados ao produto são o que a gente chama de custos, né? E os custos, eles ainda subdividem-se, né? A gente pode ter algumas classificações de custos. A gente tem os custos diretos e os custos indiretos. Qual a diferença do custo direto para o indireto? Né? Custo direto. Qual a diferença do custo direto para o indireto? O custo direto já está bem estipulado. O custo indireto tem que ser feito por meio de rateio. Exatamente. E nós temos os custos fixos e variáveis. Qual a diferença do custo fixo por variável? Qual a diferença básica de um custo fixo? Como é que eu sei que um custo é fixo e quando é que eu sei que um custo é variável? Depende, né? O que é um custo? A resposta é depende. Não existe uma resposta certa para essa pergunta. Depende. Vai depender do tipo da empresa, né? O que é custo fixo para uma pode ser custo variável para outra. Por exemplo, a energia. A energia você pode considerar que seja um custo fixo. Mas, se, por exemplo, você tem uma fábrica de bolsas, como, por exemplo, a Tigoline, a energia não vai ser um custo fixo, vai ser um custo variável, porque quanto mais a empresa produzir, mais ela vai gastar de energia. Então, o custo fixo ele vai estar também atrelado à produção da empresa. Se ela consome, quanto mais energia ela consumir, ela vai produzir mais, então aquele custo de energia vai ser um custo variável, não fixo. Custo fixo seriam aqueles custos que a empresa tem mês a mês e que não alteram de acordo com a quantidade produzida. Esse é o conceito de custo fixo. É o gasto que a empresa tem mensal e que não se altera, né, com o volume da produção. E já o custo fixo são aqueles custos que são decorrentes da produção do produto. Então, quanto mais eles são diretamente proporcionais a o que é gasto, né, na produção. Quanto mais você produz, mais você vai gastar. Já os custos fixos, não, eles independem da produção. Então, por exemplo, na Tigoline, se ela produzir 1.000 bolsas, ou 12.000 bolsas, ou 10.000 bolsas no mês, ela vai pagar a mesma quantidade de água, por exemplo, de água ou de telefone, né? Então, é um custo que ele é fixo, ele não está atrelado à produção. Já um lava-jato, por exemplo, um lava-jato, a água já não vai ser um custo fixo, vai ser um custo variável, porque quanto mais tiver lavagem de carro de moto naquele mês, mais água ele vai gastar, né? E mais ele vai gastar, tá certo? Mas ele vai produzir mais, ele vai gastar com aquele insumo. Então, o que é custo fixo e o que é custo variável vai depender do tipo da empresa. Não existe. A resposta a ser dada é custo fixo. É um custo, né, que se tem mês a mês e que não está
e que está diretamente, aliás, e que não está diretamente ligado ao setor produtivo da empresa. Já o custo variável são os custos, né, decorrentes da produção. Então, o orçamento de custos, né, que seria o tópico 3, que é exatamente o que a gente abordou, né, os custos fixos e variáveis, que acabam sendo também classificados como diretos e indiretos. E o orçamento de RH e de mão de obra, né, que seriam o quê? Os salários. A gente sabe que as empresas, elas são feitas por pessoas e para pessoas, né, assim? Então, uma empresa, ela vai ter que ter algum grau de funcionários, mesmo que seja uma empresa virtual, mas ela vai ter que ter aquela pessoa que deu o acolhimento das vendas, que faça o envio dos produtos, né, por correio. Então, não existe empresa sem funcionário. Pelo menos, ainda mesmo a Amazon, que é a empresa mais rica, né, uma das empresas mais tecnológicas, ela tem funcionários, né? O Google, o Facebook, né? Essas grandes empresas de tecnologias, mesmo elas funcionando basicamente virtual, mas elas têm pessoas por trás, né? Pessoas que comandam, que executam tarefas, que fazem com que a empresa em si funcione. Então, toda empresa vai ter que ter funcionários e a empresa tem que prever o pagamento desses funcionários, né? O salário. Então, a gestão, né, a geração de 3 relatórios considerados essenciais para qualquer tipo de empresa, né? A gente tem essas 3 ferramentas, vocês já devem ter tido conhecimento, né, na disciplina de contabilidade básica, e vão estudar melhor no próximo semestre na disciplina de contabilidade gerencial, né, que é o demonstrativo, né, a DRE, demonstrativo de resultados e exercícios, o demonstrativo de fluxo de caixa e o balanço patrimonial. É através dessas 3 ferramentas que a gente consegue, né, visualizar como é que está a saúde da empresa. Nessa disciplina, a gente pôde ver algumas ferramentas para verificar como é que está a saúde, através dos índices de liquidez e os índices de estrutura de ativo. Nos índices de liquidez, a gente verificou o quê? A capacidade de pagamento da empresa, né? Assim, com os índices de liquidez, a gente estudou e a gente consegue inferir se a empresa tem capacidade de pagamento a longo prazo, a curto prazo e de forma imediata. Então, a gente, analisando, fazendo os índices de liquidez, a gente consegue responder se a empresa tem ou não capacidade de pagamento imediata, a curto prazo ou a longo prazo. Já com a estrutura de ativos, eu consigo ver como é que a empresa está empregando os ativos, seja no que está disponível, seja nos estoques, seja nas contas a receber, seja como é que está o endividamento da empresa através de financiamentos e empréstimos. Então, eu consigo ter uma noção. No próximo semestre, vocês vão estudar outros índices, que serão os índices de endividamento, né, os índices de atividades, os índices de endividamento, atividade, os índices de rentabilidade, né, para ver como é que está a lucratividade da empresa. Então, vocês vão estudar esses índices e, através desses índices, vocês vão conseguir elaborar relatórios, né? Então, é nessa disciplina que vocês vão estudar a elaboração de relatórios, né? Se a Unicef lhe pedir para você elaborar um relatório da empresa, né? Vocês vão, o professor que for ficar, ele vai explicar isso para vocês, né? Acredito que seja assim. Elaboração do orçamento. Então, no orçamento, para elaborar, eu vou ter que ter uma previsão de alguns, né, de algumas contas. Primeiro, uma previsão de vendas. A gente sabe que nem sempre é possível predeterminar um valor exato para as vendas. Mas, de acordo com o histórico, né, a gente consegue saber quais são os meses em que se tem sazonalidade ou não das vendas. O que é sazonalidade? É o período em que ele é mais fraco para vendas. Então, a gente sabe que isso também depende de outros fatores. Por exemplo, se a gente for pensar em qual?
né? Se a gente for pensar antes da pandemia, né? Antes da pandemia, que a pandemia mudou muita coisa. Mas se a gente fosse pensar até 2019, quais eram os meses mais movimentados da economia de call? Geralmente era em julho e em dezembro, né? Assim, então, julho, para o comércio, é um mês muito movimentado, porque é uma época que tinha forró. Todas as lojas de roupa vendem, porque o pessoal quer ir para a festa bem arrumado, né? Bem vestido, bem calçado, bem perfumado, né? Bem com cabelo feito. Então, todas as lojas de roupas, calçados, perfumaria, salões de beleza, entre outras lojas, eram bem movimentadas nessa época, porque acaba que uma festa, né? Muita gente, é besteira investir com festa. Não, gente. É um gasto público que ele movimenta toda a economia. Movimentava, né? Toda a economia. Porque todas as pessoas que iam para aquelas festas acabavam consumindo na cidade. Então, não é uma festa desnecessária, é uma festa que movimenta toda a economia, né? Se a gente for pensar. Então, e dezembro, né? Na festa religiosa do Senhor do Bonfim, também movimenta muito a economia. Tanto todos aqueles comércios que estão próximos, né? Àquela parte religiosa, como também durante todo o mês. Então, geralmente, nesses meses, as empresas vendem mais. Quando é janeiro, fevereiro, são os meses que a empresa tem uma queda nas vendas. A gente até observou isso no estágio. A gente observou isso muito nesse ano, né, de 2020, quando o estágio foi feito. Porque, assim, geralmente, em 2019, a gente fazia o estágio ao longo do segundo semestre, então de agosto a dezembro, né? Nesses meses, a gente via certo movimento. Já em janeiro, a gente percebeu que a empresa, não era só a empresa, eram em todas as empresas. E olha que a gente tinha alunos estagiando nos diferentes tipos de setores, diferentes tipos de empresas, de escritório de contabilidade, a loja de construção, de venda. Todas as lojas a gente viu que o movimento era fraco, justamente porque era um mês de sazonalidade. Era um mês em que as vendas eram baixas. Então, assim, se eu sei que o mês é de venda baixa, eu tenho que prever também os custos, porque naquele mês de venda baixa, eu vou ter uma receita baixa, mas em consideração, todos aqueles custos que eu tinha nos outros meses, eu vou ter. Eu vou ter que pagar funcionário, eu vou ter que pagar água, vou ter que pagar luz, vou ter que pagar telefone, vou ter que pagar internet. Então, vou ter esses custos e eu vou precisar de receitas para pagar esses custos, né? Então, eu preciso ter dinheiro, né? Eu preciso ter esse orçamento. Então, é imprescindível saber prever as vendas. Previsão de compras, né? Uma vez definido o nível de vendas orçado, estima-se o nível de compras necessário para o tal volume de negócios. Então, prever o que vai ser comprado, né? Até porque compras feitas em excesso acabam ocasionando percas nos estoques, porque se eu não tiver um estoque bom, um gerenciamento ideal dos estoques, acaba ocorrendo perdas, né, depreciação nesses estoques, o que acaba gerando prejuízo. Variação dos preços nas compras, né? A inflação da empresa é diferente da questão da inflação. A gente sabe que ao longo do passar do tempo, um certo produto, né, vai acabar aumentando de preço. Isso é normal, né? Isso é normal acontecer. Só que no último ano, a gente viu que a inflação aumentou muito, né? A gente saiu de uma inflação de 2018, antes do... não falou do governo, porque também teve várias, né? Teve a pandemia em si, mas a gente saiu, para vocês terem ideia. Em 2018, o índice de inflação no Brasil, o índice IPCA, que é o índice que mede a inflação, estava em torno de 5%, né? De 5%. Aliás, de 2%. 2%. Isso em 2018. Hoje nós temos uma inflação basicamente
caindo em torno de 6%. É uma inflação bastante alta, né? Se a gente for pensar, vários produtos que antes a gente comprava, hoje a gente, pensei, em 2018 a gente tinha gasolina em torno de R$3, né? 3,20. Isso em 2018, só comparando o preço da gasolina. Em torno de 3 e pouco. Hoje a gasolina está em torno de R$6, né? R$6, 5,80, 5,90, né? Próximo aos R$6. Arroz, se for comprar arroz, tá muito mais caro. Arroz, óleo, feijão, e você sabe que a gasolina e o diesel ele acabam impactando a subir de preço nos outros produtos, né? Assim, porque são commodities, né? A gasolina e o diesel. E como todo o fluxo logístico do país é basicamente rodoviário, então acaba que todos os produtos e serviços eles acabam passando pelas rodovias. Então o frete fica mais caro, né? Quando você compra algo, principalmente as empresas que dependem dos fretes, ele acaba tornando mais caro por conta que a gasolina e o diesel estão mais altos. Então, assim, tem uma variação no preço, e essa variação do preço tem que ser considerada, né? Essa inflação. Ocorre também uma variação do volume. Então, o próximo passo é ajustar o volume físico das compras e o volume físico da venda, né? Eu tenho que acompanhar. Se não está saindo muito daquele produto, eu não posso comprar, não posso fabricar mais daquele produto que está embaixo. Já se eu tenho uma demanda maior do que um certo produto, eu vou aumentar a capacidade de produção. Lojas como, por exemplo, a Lupo. A Lupo é uma marca conceituada, né, de roupas, principalmente vestiário íntimo, né, fabricação de cuecas, calcinhas, etc., meias. E o que foi que aconteceu? A Lupo investiu, né, desde o ano passado na fabricação de máscaras, né? E aí aumentou muito a demanda por aquele produto, né? Então foi uma sacada bastante inteligente da Lupo, né? Além disso, previsão de custos dos produtos e mercadorias vendidas, dos custos e despesas operacionais e a variação dos preços. Então, basicamente, para eu compor o orçamento, eu tenho que ter essas previsões. De um lado, receitas, compras, preço, variação, volume. Do outro lado, os custos, né? E variação dos preços. Aí a gente vai ver um pouco mais sobre o planejamento financeiro. Como a gente sabe, um planejamento, a gente tem a definição de metas, né? Metas e objetivos. Objetivos e metas. Alguém saberia me dizer qual a diferença entre um objetivo e uma meta? Tem até o conceito no outro slide, por isso que eu tirei. Alguém saberia dizer qual a diferença entre um objetivo e uma meta? Qual a diferença? É a mesma coisa? Hein? Qual a diferença do objetivo com a meta? Vamos lá. E aí? Qual a diferença entre um objetivo e uma meta? É a mesma coisa? E aí? Objetivo e meta, qual a diferença? Objetivo, passar na disciplina de Pedro, né? Objetivo, passar na disciplina de matemática financeira, administração do capital de giro e legislação. Esse é o objetivo. Meta, passar na disciplina de Pedro, com 10 em todas as disciplinas, entregar as atividades todas até os prazos estipulados e, além disso, ainda ganhar um bombom de chocolate no final da disciplina, né? Isso é uma meta, né? Qual a diferença do objetivo para uma meta? Objetivo é a fixação de um alvo, né? O objetivo nada mais é do que um fim a ser atingido, né? Enfim, uma proposição a ser atingida. Já a meta é mais específica. A meta seria os caminhos pré-determinados para se atingir um determinado objetivo.
Eu quero passar na disciplina de Pedro, mas eu não quero passar de toda forma. Eu quero passar com 10 em todas as disciplinas, quero entregar todas as atividades no prazo determinado, né? Então eu tenho um tempo para isso, tenho um prazo determinado para isso, e além disso, eu quero ganhar um chocolate dele no final da disciplina, né? Seria o sonho. Então, meta não é tipo um sonho, mas a meta, ela é específica. Então, por exemplo, meta, quero passar no curso de medicina. Quero cursar medicina, certo? Qual é a faculdade de medicina que você quer cursar? Ah, eu quero cursar medicina na UFC. Tá. Para você cursar medicina do UFC, o que você vai ter que fazer? Ah, vou ter que estudar de segunda a sexta, tantas horas. Vou montar um cronograma. Eu tenho que tirar até tantos pontos. Tenho que tirar 800 na redação, tenho que tirar médios em torno de 700, né? Para que eu consiga essa aprovação em medicina. O que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo? As metas são isso, são específicas. Quando você determina, hoje eu vou estudar 2 horas por dia. Isso é uma meta. Quando você diz, vou estudar hoje. Isso é um objetivo, você vai estudar hoje. Mas você vai estudar quantas horas hoje? Hoje eu vou estudar 2 horas. Em que horário você vai estudar? Hoje eu vou estudar de 2 até as 5 horas da tarde. Isso é uma meta. A meta ela é específica. É o que a gente chama de meta SMART. Específica, né? É porque é um termo em inglês, né? As metas, elas são específicas, mensuráveis, atingíveis, o R eu não estou lembrado muito bem o que é o R. Pesquisa, deixa eu pesquisar aqui no Google para dizer a vocês bem direitinho. Eu sei que o T é temporal. O R eu não estou lembrado muito bem. Peraí, viu? Deixa eu dar aqui um Google. Relevante. Então, as metas, elas têm essas 5 características. Ela tem que ser específica, ou seja, eu tenho que dizer exatamente o que ela é, o que eu quero atingir, né? Então, eu tenho que saber o que eu quero, né? Saber o que é, deixa eu até colocar, saber o que é. Saber o que você quer, né? Como você quer. Mensurável, eu tenho que quantificar isso. Ou seja, que horas você vai estudar? Quando é que você vai estudar? Né? Por exemplo, eu quero comprar uma moto, tá? Quanto é que você vai precisar para comprar essa moto? O que você vai ter que fazer para atingir essa moto? Né? E ela tem que ser atingível, ou seja, você tem que... Essa meta, ela é realista? Não adianta você colocar metas que você não vai conseguir. Metas é diferente de objetivo, né? Então, por exemplo, não adianta você colocar, quero comprar um navio. Você vai conseguir comprar um navio? Quando é que você vai comprar um navio? Pode ser que você consiga, né, comprar, mas você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que ralar muito para ter dinheiro suficiente para comprar um navio, né? Então, tem que ser realista, né? Tem que ser realista. Relevante, né? A importância. Essa meta é importante para você? É importante atingir isso? Por que é importante? Né? Se você não atingir isso, o que vai acontecer com você? Né? É importante? Não é importante?
Geralmente a gente atinge metas que são importantes, não é assim? E temporal, o tempo, né? Então, essas são as 5 características das metas. Elas têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, ser relevante e tem que ser temporais. Então, metas são declarações de finalidades específicas que requerem um plano, né, para serem executados. Exemplo aí, nossa meta é aumentar as vendas no estado do Sudeste em 30% nos próximos 2 anos. Então, isso é uma meta. Aumentar a venda em 30% no próximo ano. Atingir até isso de vendas. É uma meta, né? É específica, é mensurável, é quantificada, né? Isso é uma meta. Já, por exemplo, os objetivos, eles são mais amplos. Eles não têm um tempo especificado. Eu quero passar em medicina. Tá, mas quando é que você quer passar em medicina? Né? Se fica só no objetivo, você acaba nunca atingindo ele, né? Quero passar em medicina. Tá, mas o que você está fazendo para passar em medicina? Tá ficando o dia todo jogando no celular, né? Jogando, fazendo coisas. Você está fazendo coisas que vão atingir essa meta? Esse objetivo? Né? Então, os objetivos eles são mais amplos, não tem um tempo especificado e as finalidades nem sempre são alcançadas, né? Mas são sempre perseguidas. Então, nem sempre você consegue atingir um objetivo. Se você não coloca metas para esse objetivo, você acaba não atingindo. Então, nosso objetivo final é zero defeito, né? Defeito zero na fabricação de nossos produtos. Mas o que eu tenho que fazer para não ter defeito nos produtos? Então, os objetivos principais, né? As áreas principais onde os objetivos-chave são estabelecidos e usados como padrões para a controle são uma alta rentabilidade, né? Os maiores objetivos de uma empresa, ter alta rentabilidade, ou seja, ter lucros, né? Isso é um dos objetivos principais da empresa. É lógico que não é o único objetivo da empresa, mas é um dos objetivos principais, é ter lucro. Ter uma estrutura da organização bem delimitada, bem organizada, né? Bem estruturada, né? O que seria a estrutura da organização? É como a organização está dividida, como os departamentos estão organizados, as atividades são distribuídas, organizadas, o fluxo de produção, enfim, né? A estrutura organizacional, ou seja, como a empresa em si ela está estruturada, delimitada, né? Então, ter uma boa estrutura organizacional, ter uma ótima legitimidade, liderança, né? Responsabilidade social, ter um equilíbrio entre os planos de curto e longo prazos. A questão da administração por objetivos, né? Gerentes subordinados definem, né, em conjunto os objetivos detalhados subordinados durante o período específico para cada área de responsabilidade. A administração da empresa é a coordenação de esforço. A administração é a coordenação de esforços e recursos para alcançar os objetivos, né, envolvendo a tomada de decisões, a aplicação de técnicas, procedimentos e motivação de indivíduos ou grupos. A atividade do planejamento demandará definição de objetivos e metas a curto, médio e longo prazo, indicação de diretrizes e políticas de ação, análise de decisão sobre alternativas de ação. A atividade de planejamento financeiro e de operações deverá principalmente contemplar prazos de pagamentos e recebimento, giro de estoques, políticas de dividendos e capitalização, política de investimento, rentabilidade, risco, prazo de retorno e diversificação. Fontes e formas de financiamentos internos e externos. O financiamento é uma operação financeira em que parte financiadora, em geral, uma instituição financeira, fornece recursos para outra parte, né, que está sendo financiada, de modo que esta possa executar algum investimento específico previamente acordado. Ao contrário do empréstimo, né, os recursos do financiamento precisam necessariamente ser investidos de modo acordado ou contratado. Né? A gente está estudando, né, os financiamentos em matemática financeira, a gente está estudando como calcular esses financiamentos, né? Então, geralmente, no planejamento, algumas atividades a empresa não vai ter dinheiro para comprar. Então, geralmente, ela financia com os fornecedores, né? Ou toma empréstimos, né?
para que ela possa ter esses valores, né? Para que ela possa conseguir ter capital de giro, ela vai ter que financiar, né? Captar esses recursos, né? De terceiros, né? Através de bancos, empréstimos, etc. Quanto à origem dos capitais, é comum distinguir-se interno e externo. O financiamento interno, o autofinanciamento, ele corresponde à retenção pelas próprias empresas dos resultados, por elas gerados ou resultados líquidos retidos. O financiamento externo refere-se aos fundos obtidos junto aos sócios atuais ou fundos futuros, né, em capitais próprios, e os que resultam dos recursos de credores e empréstimos. As decisões de financiamento estão diretamente ligadas às decisões de investimento, né? As fontes de financiamento, as principais fontes de financiamento a curto prazo, né? O crédito a fornecedores, crédito bancário, o factoring, né? O que é o factoring? O factoring é as franquias, né? Boticário, Pague Menos, todas essas lojas, elas fazem parte de um conjunto de lojas maior. Então, acaba que essas empresas que são donas da patente da franquia, elas podem também financiar, né, ajudar aquelas lojas que são franqueadoras. As letras de câmbio, né, que a gente já estudou em legislação, né, e os outros tipos de crédito. Fonte de financiamento a médio e longo prazo, capitais próprios, financiamento externo, capitais próprios ausentes formas essenciais, né, aumento do capital social.